Bom, meus queridos, agora sim a gente pode dar aqui início à mensagem da noite de hoje. A gente tem trabalhado, numa série de mensagens sobre a pessoa de Jesus. Nós falamos sobre isso na última semana e vamos falar um pouco mais na noite de hoje. Na semana passada nós trabalhamos um texto muito importante, que é o texto de Lucas, os capítulo 23, de 32 a 43, e nós trabalhamos a questão da crucificação de Jesus. Jesus, ele morre por cada um de nós, e ele morre uma morte de cruz. Nós falamos sobre isso. O título da mensagem era: Ele escolheu salvar. Ele escolheu salvar a mim, Ele escolheu salvar a você, e Ele morreu na cruz em nosso lugar. Amém? Foi isso que aconteceu. Jesus morreu por mim e por você. Ele nos deu vida e vida eterna através de seu sacrifício. Mas ainda mais maravilhoso do que a morte de Jesus é que Jesus tem poder sobre a morte. É que Jesus, ele vai além da morte e ele ressuscita. Ressuscitar é o ato de trazer vida àquele que não tem vida. Então o nosso Jesus, ele rompe a barreira da morte e ele traz mais uma vez vida. E é sobre isso que nós vamos conversar um pouco mais esta noite, sobre a ressurreição de Jesus. Aqui nessa imagem você deve estar vendo essa pedra grande aqui, e ela é rolada para o lado, porque foi através dessa pedra que Jesus passou. Este seria uma ideia de sepulcro de Jesus. O sepulcro é como se fosse uma casinha onde as pessoas eram enterradas, elas eram colocadas ali para serem sepultadas, e depois seu corpo era recolhido e de fato enterrado. Então Jesus estava ali, e você pode ver, ele não está mais, amém? Ele não está mais, ele ressuscitou, e essa é a mensagem que nós vamos trabalhar nesta noite juntos. Então você já prepara aí o seu dedinho, vai lá em Lucas de novo, só que agora a gente vai no capítulo 24, tudo bem? E eu fiz um resumo bem rápido para você. Eu vou pedir para os irmãos, se puderem ligar esse ventilador aqui para mim, seria uma bênção. Muito obrigado. Então, nós vamos ao capítulo 24 de Lucas. Mais uma vez, obrigado, meu irmão. Você vai para o céu. Já ia antes disso também, mas tudo bem. Lucas 24, do 13 ao 35. A gente ainda não vai ler. Eu fiz um resumão aqui para você lembrar comigo, reforçar. Eu sei que você já sabe disso, mas é para você reforçar um pouco mais. Tudo o que aconteceu depois do que nós falamos na semana passada. Então, o nosso Jesus, ele morre ao lado de dois ladrões. E nós vemos ali, de fato, esse Jesus, ele é entregue à morte, ele entrega o seu espírito, ele diz: olha, aqui está consumado, finaliza-se a vida de Jesus naquela cruz. E então, quando Jesus diz que está consumado, a Bíblia nos diz, nos evangelhos, que o véu do templo se rasgou, de alto a baixo. O que isso significa? Os céus de alguma forma se dividiram, e toda a terra estremeceu. Tudo aquilo que estava ao redor daquela circunstância ali em Jerusalém, daquele sacrifício de Jesus, estremece, treme. A Bíblia nos diz que as rochas se partem quando Jesus morre. As rochas se partem. Houve uma grande confusão, porque muitos que já estavam mortos começam a ressuscitar quando Jesus morre. Então você imagina que enquanto Jesus entrega o seu espírito, há muita gente correndo, há muita gente desesperada, e há muita gente atônita e maravilhada, dizendo: verdadeiramente este era o Filho de Deus. É um sentimento, é um clímax de uma história onde o Filho de Deus morre por nós. Nós não poderíamos esperar menos disso. Há um sacrifício, e nesse sacrifício há um grande cenário atrás. Você pode ver lá, olha que bonito, estava no alto da montanha e todo mundo estava vendo aquilo acontecer. Então, querido, depois que isso acontece, o corpo de Jesus, ele é levado e colocado neste sepulcro que você está vendo na foto. Não é exatamente esse, mas é um sepulcro parecido com esse. E Jesus é colocado naquele sepulcro, e uma grande pedra, uma grande rocha é colocada à frente do sepulcro para fechar. Os mortos, eles têm um odor muito forte, o sepulcro não poderia permanecer aberto, então era fechado, para que as pessoas que passassem por aquela região não sentissem o cheiro da podridão. É como se fosse um cemitério. Então Jesus é colocado naquele lugar porque ele de fato está morto. O nosso Jesus morreu. Porém, a palavra de Deus nos diz que assim que Jesus é colocado naquele lugar,
alguns fariseus, eles vão procurar Pilatos, que é aquele que sentencia Jesus, e a partir disso eles pedem, olha, cuidado, porque esse Jesus era um farsante, e ele falou que ele ia ressuscitar depois de 3 dias. Então, vamos fazer o seguinte, reforça a segurança em volta desse sepulcro, porque é perigoso que os discípulos dele vão lá roubar o corpo dele, para depois falarem que ele ressuscitou. E essa é a preocupação ali daqueles homens. Só que a palavra de Deus continua nos dizendo que o nosso Jesus de fato ressuscita ao 3º dia. Amém? Você crê nisso? Amém. Você crê? Você acredita? Ele ressuscitou. Amém? E aí ele ressuscita ao 3º dia e ele aparece, inclusive, para aqueles que estavam indo ao sepulcro visitar ele. Você lembra disso? Que havia algumas mulheres que estavam indo até o sepulcro? Se você não lembra, vai lembrar agora. Abre sua Bíblia, João 20. João 20, do 10 ao 18, vai ser uma leitura rápida. Esse não é o texto que nós vamos trabalhar mais nesta noite, porém, é um texto importante para você ver o que acontece. João 20, do 10 ao 18, é uma história muito conhecida, é quando Jesus aparece a Maria Madalena. Diz o seguinte, João 20, de 10 a 18, os discípulos voltaram para casa, Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos, vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram, mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e eu não sei onde puseram. Ela está falando sobre o corpo físico de Jesus. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. E disse ele, mulher, por que está chorando? Por que você está procurando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse, se o Senhor levou-o embora, diga-me aonde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse, Maria. E então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Jesus disse, não me segure, pois ainda não voltei ao meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. E Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos e viu o Senhor. Eu vi o Senhor, e contou o que lhe dissera. Amém, querido? Esse é um texto, é um testemunho de Maria Madalena ao encontrar Jesus Cristo assim que ele havia ressuscitado. Porém, você vai voltar um pouquinho agora e você vai para Mateus 28, 11. Mateus 28, de 11 a 15. Nós vamos ler um contraponto dessa história. Aqui nós vemos a Maria, que olha para Jesus, que reconhece a Jesus e que fala, Rabone, mestre, o meu Senhor ressuscitou, e ela sai correndo para espalhar a notícia para todo mundo. Porém, em Mateus capítulo 28, versos 11 a 15, é o relato da história dos guardas, aquela preocupação que tinham de roubar o corpo de Jesus. Olha o que acontece. Enquanto as mulheres estavam a caminho, as mulheres são as mulheres que a gente acabou de ler aqui, era Maria Madalena e mais uma que era Maria, ok? Alguns dos guardas dirigiam-se à cidade e contavam aos chefes e sacerdotes tudo o que havia acontecido. Quando os chefes e os sacerdotes se reuniam com os líderes religiosos, elaboraram um plano. Deram aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo-lhes, vocês devem declarar o seguinte, os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo, enquanto estávamos dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Assim, os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. E esta versão é a que se divulga entre os judeus até os dias de hoje. Nós vemos aqui 2 histórias antagonistas. Uma fala que uma mulher e Maria, no outro texto também aparece, nesse só apareceu Maria Madalena, mas no Evangelho Sinótico aparece Maria também.
que essa mulher tem um encontro com Jesus e ela vê o Jesus ressuscitado e ela vai e ela conta para todo mundo. Mas nós vemos aqui nesse relato de Mateus 28 que esses guardas também viram essa cena de alguma forma e a reação deles é ir contar às autoridades. E quando eles contam às autoridades, acontece um plano, acontece um suborno de alguma forma para que esses homens não declarassem que eles haviam visto o milagre da ressuscitação, da ressurreição de Jesus Cristo. Então, perceba que nós temos aqui na mesma história duas posições completamente opostas em relação à ressurreição de Jesus. E aqui é importante a gente esclarecer algumas questões. Nos nossos dias, no nosso tempo, as pessoas ouvem constantemente falar sobre a ressurreição de Jesus. Você pode pegar o exemplo da Páscoa, certo? O que é a Páscoa para o cristão? A Páscoa para o cristão é aquele momento onde nós nos reunimos como igreja do Senhor, nós nos reunimos em família, nós nos reunimos nos nossos lares com aqueles que nós amamos e nós glorificamos a Deus, porque o nosso Jesus entregou a sua vida por nós na sexta-feira e no domingo ele ressuscitou. Amém? Essa é a comemoração da Páscoa cristã. Qual é a comemoração da Páscoa aí no mundo? É o coelhinho, certo? É o coelhinho, o chocolate, o ovinho, paz, amor, harmonia, né? Um negócio assim que você não consegue meio que pegar, né? É um negócio muito solto, muito vago. E essa é a comemoração das pessoas. Somos todos filhos de Deus, né? Isso que importa. Aí passa aquele Jesus branco, bonitão lá, do cabelo todo, né, coisado aqui do lado na TV. Parece que ele fez até progressivo aquele Jesus, né? Aí ele vai com aquele negócio, todo um olhão azul e tal, e fica passando, aí todo mundo coloca, abre a Bíblia lá no Salmo 91, né, deixa aquele negócio lá, e é isso. É muito mais um respeito do que de fato, né, um respeito entre aspas, do que de fato um entendimento sobre o verdadeiro significado dessa ressurreição. Percebam que as pessoas têm reações diferentes quando elas se deparam com a história da ressurreição de Jesus Cristo. Então, não significa, nessa história que nós acabamos de ler, que para Maria Madalena, aquilo foi extremamente importante e mudou a vida dela, e ela saiu para contar aquela notícia para todo mundo. Em contrapartida, aqueles homens preferiram vender a imagem de um Jesus que acabava de ressuscitar por algum punhado de dinheiro. E essa foi a reação daquelas pessoas. Como nos nossos dias, nós vemos pessoas com relações exatamente semelhantes. A Páscoa, em nossos dias, ela é comercial. A Páscoa é o melhor momento do ano para o comerciante. Estou mentindo? É onde o comerciante faz muito dinheiro, porque ele vende o coelhinho, ele vende o chocolate, ele vende o enfeite. O Natal também não é diferente, e muitas outras festas. E está tudo bem, querido, pode continuar comprando chocolate, está tudo tranquilo, tá bom, está tudo em paz, fica na paz do Senhor. Se você entende o significado da ressurreição de Jesus, você está tranquilo. O problema é que nem todo mundo entende. Esse é o problema, ok? E aí, eu vou fazer uma pergunta para você aqui, importante nessa noite. Agora que você viu que a reação das pessoas pode ser diferente em relação à ressurreição de Jesus Cristo. E eu vou te fazer uma pergunta sincera. E você, acredita? Você acredita que Jesus ressuscitou? Acredita mesmo? Você acredita? Fica aí com essa pergunta. E aí durante a mensagem a gente vai conversando mais um pouco sobre isso, para ver se você acredita mesmo, ok? E não é para mim que você tem que responder, fique em paz, é você com o seu Senhor, tudo bem? Mas é para a gente refletir juntos. O foco da nossa mensagem, ela não está nesses dois textos que nós lemos, eles são introdutórios para a gente perceber essa questão de que o comportamento de cada um pode ser diferente em relação à ressurreição de Jesus. O texto que nós vamos trabalhar, e agora nós vamos ler ele, é o de Lucas 24, 13 a 35. Lucas 24, 13 a 35. Eu confesso aos irmãos que este é o segundo texto preferido meu na Bíblia. Segundo, tem mais um, no futuro eu falo do primeiro, mas este é o meu segundo texto preferido na Bíblia. E ele fala sobre uma estrada, sobre o caminho para Emaús. Emaús era um povoado que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. E dava-se para ir a pé, porque naquela época não tinha como chamar Uber, certo? Então eles iam caminhando.
11 quilômetros de caminhada de Jerusalém, palco do sacrifício de Jesus, até Emaús. Então nós vamos ler esse texto, dos 11 quilômetros da caminhada a Emaús. Verso 13, Lucas 24. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. O que é esse tudo que havia acontecido? Sobre Jesus, sobre tudo que havia acontecido com Jesus, a sua morte, e até então eles não haviam visto Jesus ressuscitar, eles não sabiam disso. Enquanto conversavam, verso 15, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a conversar e caminhar com eles, mas os olhos deles estavam impedidos de reconhecê-lo, assim como os de Maria Madalena, que nós lemos agora há pouco. Verso 17, ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram ali estes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta. Perceba no passado, ele era um profeta. Eles não criam que Jesus havia ressuscitado. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos, não esperamos mais, passado, e nós esperávamos que era ele quem ia trazer a redenção de Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Verso 25, ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. O próprio Jesus começa a explicar para aqueles homens acerca dele mesmo, sobre a sua ressurreição através das Escrituras. Verso 28, ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem e o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam comendo com ele, os que estavam reunidos com eles, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram tudo o que havia acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Meu querido irmão, esse texto, ele mostra a história de 2 homens que não eram necessariamente discípulos próximos de Jesus, mas que de alguma forma haviam tido um contato com Jesus. Conheciam esse Jesus e de alguma forma criam nesse Jesus. Porém, eles estão caminhando nessa história, eles estão caminhando nessa estrada, e essa história nos mostra que o próprio Jesus chega próximo a eles e começa a ter esse diálogo com eles sobre tudo o que havia acontecido. E é interessante nesse texto que a gente percebe que em quase todos os momentos, os verbos que estão aqui utilizados estão sempre no passado, estão sempre arremetendo a um Jesus que esperávamos que fosse a redenção, um Jesus que era um profeta, um Jesus
que eles idealizaram como um salvador da nação de Israel, mas agora ele está morto. Agora ele está morto. A mensagem que aqueles homens caminhavam, e imagino eu, nos seus corações, era uma mensagem de lamento. Eu acho que esses 11 quilômetros eles caminharam como se fossem 22, porque eles caminhavam sofrendo. Há muito e muito tempo se esperava uma redenção para Israel, e eles colocaram as suas fichas, eles apostaram em Jesus, mas esse Jesus agora morreu. E o que ia ser deles? O que aconteceria com eles? Então o próprio Jesus, ele começa a questionar o entendimento desses homens acerca dele. Ele fala: olha, parece que vocês não entenderam nada. É praticamente isso que Jesus fala. Parece que vocês não entenderam nada. E aí ele começa a explicar as Escrituras para esses homens, e a partir dessa explicação, que vai de Moisés até os outros profetas, ele começa a falar acerca dele mesmo. Ok? Mais adiante, esses dois homens, eles vão lá e insistem a Jesus a entrarem naquela casa e passarem a noite com ele. E então, o ápice da nossa história é quando esses dois homens sentam-se à mesa com Jesus, e Jesus, ao partir o pão, vê os seus olhos sendo abertos. Eles passam então a enxergar que era Jesus com eles todo aquele tempo. Só que Jesus desaparece. Logo após esse reconhecimento, Jesus desaparece. E esses homens então falam essa frase que é bastante conhecida por nós, uma música que muitos de nós aqui já devemos ter cantado em algum momento, que se chama Emaús. Vou dar um spoiler, a gente vai cantar lá no final. Então, esta música, ela fala sobre isso que você tanto canta, e que ela exatamente é a expressão do que nós lemos nesse texto. Não estava ardendo o nosso coração quando ele estava falando acerca das Escrituras? Não ardia o nosso coração? Então, esses homens têm uma atitude. Eles vão e voltam para Jerusalém. E aí eles contam aos discípulos aquilo que havia acontecido com eles. Querido irmão, agora que nós lemos esse texto, eu tentei simplificar algumas etapas aqui para você e para mim, para ficar mais claro. Eu vou te perguntar mais uma vez: você acredita que Jesus ressuscitou? Mas por que esses homens não acreditaram? O que levou esses homens a não acreditarem? Porque, vamos pensar junto. Você já andou numa estradinha com Jesus? Você lembra de ter caminhado 11 km com Jesus em algum lugar? Se você quiser me dar uma referência. Eu andei com Jesus. Estava subindo a Hageb Shof, encontrei ele, e aí a gente foi subindo junto, 11 quilômetros. Não deve ter acontecido. Não, você não sabe. Estava na Sé, encontrei Jesus. E aí a gente foi junto, descemos no paraíso, fizemos baldeação, foi uma loucura. Né? Provavelmente isso não aconteceu. Mas você diz que acredita nele sem ter visto ele. Por que esses homens que viram ele não acreditavam nele? Eles tiveram a experiência de viver e de caminhar com esse Jesus, mas ainda assim, nos seus corações, ele era o profeta. Nós esperávamos que ele fosse a nossa salvação. Em algum momento da estrada, eles foram sucumbindo a essa fé. Eles foram deixando essa fé, esse acreditar em Jesus de lado. Quando eu te pergunto se você acredita que Jesus ressuscitou, eu não estou falando com a pessoa que está aqui na igreja agora. Eu estou falando com a pessoa que é você, sozinho no seu dia a dia. Você, quando está nos seus momentos mais difíceis e complicados da vida, quando a corda aperta, quando o calo está esfolando o sapato, quando você não vê mais alternativa, você acredita? Você acredita? Ou você só acredita no domingo na hora do culto? Você acredita quando você ouve uma palavra bonita? Você acredita quando tem aquele pastor lá da televisão que ora por você, e você ouve lá a mensagem: nossa, que coisa linda, agora eu acredito? Ou você acredita de fato que esse Jesus, ele morreu, ele ressuscitou, e não importa o que esteja acontecendo na minha e na sua vida, ele continua vivo e operante. A ressurreição de Jesus para nós cristãos não pode ser meramente uma imagem do que aconteceu no passado.
Nós não podemos acreditar num Jesus, mas Jesus ressuscitou, nossa, que legal, Jesus ressuscitou, e eu conto como se fosse uma história que nem mesmo eu acredito, porque eu não vivo isso, eu não pratico isso, eu não ajo como alguém que acredita que Jesus ressuscitou. Então, quando o meu calo aperta, eu penso em resolver com as minhas próprias mãos. Eu penso que eu preciso dar um jeito, sempre fui, é eu por eu mesmo, eu tenho que resolver, vou botar a cara na frente e vou fazer acontecer. E aí, eu digo que eu acredito em Jesus na igreja no domingo, porque aqui é muito fácil falar que eu acredito em Jesus, é extremamente fácil. Eu estou do lado de um monte de gente que diz também que acredita. Mas a pergunta é, você acredita mesmo? Você acredita quando tudo vai de mal a pior? Você acredita quando Ele não faz a sua vontade? Quando Ele não, mas eu queria tanto, Senhor. Não. Mas não. Você acredita nessa hora também? Ou nessa hora, sim, né? Deus é bom, né? Mas é que ultimamente Ele não tem me abençoado muito. Ultimamente, né? Sei lá, né? Será que Jesus esqueceu de mim? Você nunca deve ter falado essa frase, né? Parece que Deus esqueceu de mim, nada dá certo na minha vida, né? E aí parece, meus irmãos, que a gente torna o sacrifício de Jesus Cristo uma coisa muito banal, uma coisa muito pequena, que é só Jesus não atender às nossas vontades, é só Jesus não fazer aquilo que a gente gostaria que Ele fizesse, que Ele deixa de ser importante para nós. Que Ele perde um pouco desse significado quando a gente perde o emprego, quando a gente vê alguém da nossa família extremamente enfermo e numa situação letal, e que talvez seja irreversível. E aí a gente já desacredita um pouco desse Jesus. E a questão do acreditar aqui, ela é muito importante, porque eu gostaria de reforçar com você, biblicamente, neste texto, 4 pontos que nos dizem o quão importante é que eu e você acreditemos nesse Jesus o tempo inteiro, o tempo todo, não só quando as coisas estão indo bem. E o primeiro desses motivos, desses aspectos que reforçam essa ideia de Jesus ser o nosso Deus, independente de fazer as nossas vontades, de ser aquele que ressuscitou, de que morreu e ressuscitou por nós, independente do nosso querer, está nos versos 25 e 27, pode avançar aí para mim, 25 e 27, vamos voltar lá e vamos ler juntos, mais uma vez, nos versos 25 e 27, que dizem: Ele lhes disse, como vocês custam a entender, e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. O primeiro aspecto que reforça a ideia de que você crê em Jesus, independentemente de qualquer coisa, é que você conhece as Escrituras Sagradas. O próprio Jesus diz que é importante que você conheça as Escrituras Sagradas. Se você é alguém que ama esse Jesus e que reconhece esse Jesus como seu Salvador e que acredita na ressurreição de Jesus, você conhece as Escrituras Sagradas. Jesus dá uma bronca neles durante o caminho. Você percebe que é uma bronca? Jesus está dizendo, como vocês custam a entender? Eu vou traduzir. Por que você não lê a Bíblia? Né? Por que você está procurando resposta em tanto lugar para a sua luta, para o seu problema, para a sua dificuldade? Por que você não vai para a palavra? Por que você recorre a outras alternativas ao invés de ir para a Escritura e conhecer esse Deus em profundidade? E crer nesse sacrifício, e crer nessa ressurreição, independente do que acontece com você. Quando você vai para as Escrituras Sagradas, você começa a perceber que Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom.
Quando você vai para as Escrituras Sagradas e você começa a entender que esse Deus, Ele te ama independente do seu pecado, Ele está disposto a te perdoar, Ele quer que você seja salvo, Ele quer te livrar do mal que existe nesse mundo, Ele quer te livrar da perdição eterna. Então, quando você vai para as Escrituras, você começa a compreender isso, você começa a ter então a característica de alguém que agrada o coração de Jesus, porque aqui esses homens, eles estão levando para o chão de orelha, eles não olham para Jesus através das Escrituras, e já havia Escrituras, não da forma como nós temos hoje. Hoje a gente tem, né, uma Escritura bonita, que é a minha até colorida, meio jovem e tal. As Escrituras, né, elas estão, não pode rir dessa história, isso é coisa dos jovens, já estão rindo ali, vocês não vão saber o porquê, só os jovens sabem. Então, pense comigo, meu amado irmão, não há nada mais importante na vida de um cristão do que meditar na palavra de Deus. E para crer constantemente na ressurreição desse Jesus, eu preciso me alimentar desse Jesus, eu preciso ver quantos milagres esse Jesus fez, eu preciso ver as pessoas que estavam numa situação deplorável, triste, e que esse Jesus, Ele coloca a mão, e essas pessoas são curadas, elas são salvas, elas são redimidas. Mas isso eu só consigo quando eu leio as Escrituras, quando eu conheço as Escrituras. Nós estamos vivendo numa geração onde as pessoas perderam o amor pelas Escrituras Sagradas. As pessoas têm tempo para absolutamente tudo, menos para ler a Bíblia. Se eu perguntar para você qual foi o último texto bíblico que você meditou sozinho, você consegue me responder? Que você entrou no teu quarto, que você leu a palavra de Deus, que você orou e você falou: Senhor, obrigado, porque agora eu entendo e conheço um pouco mais do Senhor, porque agora eu sei que o Senhor está falando comigo através da tua palavra. Você se lembra quando foi a última vez que você fez isso? Eu espero em Deus que tenha sido hoje, ou ontem. Se for mais que isso, já está embaçado para o teu lado, porque nós precisamos meditar na palavra dele todos os dias, dia e noite. Nós precisamos andar com esse Jesus, e a forma de andar com ele é através das Escrituras. Então, o primeiro conselho para a minha vida, para a tua vida nessa noite, é que se você de fato acredita na ressurreição de Jesus Cristo, você é alguém que conhece as Escrituras, você é alguém que dedica tempo da sua vida lendo a palavra de Deus e aplicando a palavra de Deus na sua vida, para que a cada dia mais a sua fé seja acrescentada, para que cada dia mais você conheça mais e mais esse Jesus, a quem você diz que acredita. O segundo aspecto interessante que a gente consegue extrair desse texto é que, se você de fato crê e acredita nesse Jesus, você tem interesse em falar sobre Jesus. Olha o que diz o verso 28 e o 29. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem e o dia já está quase findando. E então ele entrou para ficar com eles. O texto nos diz que eles insistiram muito. No verso anterior, nós acabamos de ler o que eles estavam fazendo. Eles estavam caminhando, certo? Indo para Emaús. E na estradinha para Emaús, Jesus começa a falar mais sobre ele mesmo nas Escrituras. Qual é a reação desses homens quando ele diz: tchau, tchau, obrigado, até logo? Eles falam: tchau, tchau? Não. Eles dizem: fica com a gente, quero ouvir mais, quero saber mais, me conta mais, não vai embora, fica com a gente, pousa com a gente essa noite, porque eu gostaria de ouvir mais, eu gostaria de passar mais tempo, eu gostaria de gastar o meu tempo ouvindo mais sobre essa história de Jesus. E aí, se eu e você somos pessoas que acreditamos em Jesus e entendemos que esse Jesus ressuscitou, nós somos pessoas que gastamos o nosso tempo, nós temos interesse em gastar o nosso tempo com Jesus, em gastar o nosso tempo falando sobre Jesus, em gastar o nosso tempo ouvindo uma mensagem, ouvindo um louvor, orando, lendo a palavra, conversando com alguém da nossa família sobre Jesus, com os nossos irmãos, mandando uma mensagem para o nosso irmãozinho que a gente sabe que está meio complicado nos últimos dias, né? Ele está meio chateado aí com alguma coisa, se preocupando,
né? Porque o mundo não gira só em torno da gente, tem outras pessoas do nosso lado, então a gente pode gastar tempo falando com os nossos irmãos, falando com aqueles que necessitam, e isso também é falar sobre Jesus. Se interessando pela vida dos outros, vindo aqui no projeto do Frutificando, vindo aqui cuidar daquelas crianças que estavam aqui ontem, dispondo um tempo da sua vida para fazer algo dentro da casa de Deus, da igreja de Deus. Então, quando você acredita na ressurreição de Jesus Cristo como algo verdadeiro na sua vida, você tem interesse em gastar tempo com esse Jesus, em falar sobre esse Jesus, em viver sobre esse Jesus. E aí, mais uma vez, fica a reflexão para cada um de nós: o quanto de tempo eu tenho dedicado a Jesus? Será que quando a minha família está reunida, é um tempo de qualidade com Jesus na minha família, ou é um tempo onde a gente usa para brigar? Ou é um tempo para a gente discutir sobre política, que é uma bênção, né? Ou é um tempo para a gente falar mal do pastor ou da igreja? Ah, aquele seminarista é terrível, não vou mais. Quando ele pregar, eu não vou. Será que a gente tem de fato gastado o tempo que a gente tem com as coisas do reino de Deus? Com as coisas sobre esse Jesus, a quem nós dizemos que nós amamos e acreditamos? Porque esse é um comportamento que a gente vê aqui nesses homens, mesmo sem eles ainda terem, lembrando, eles ainda não haviam reconhecido que era Jesus, certo? Eles não haviam reconhecido, mas ainda assim eles estavam interessados. Ou seja, por mais que eles estavam falando desse Jesus no passado, por mais que eles tinham acabado de ficar na dúvida se Jesus era mesmo esse todo-poderoso que eles pensavam que era, ainda assim, eles ainda estão interessados em Jesus. Há uma pontinha de esperança no coração deles, e eles querem entender e conhecer mais esse Jesus. E talvez você seja esta pessoa nesta noite, que chegou aqui só com uma pontinha de esperança, que chegou aqui dizendo: acho que para mim não dá mais, acho que para mim vai ser difícil demais, acho que não dá, não tem mais jeito. Tem, meu amado, tem, meu querido, tem mais jeito, tem solução. A cruz de Cristo, aquela que você viu lá na semana passada, esse Jesus que ressuscitou, ele continua disponível. Só que ele quer que você gaste tempo com ele. Ele quer que você se aprofunde em intimidade. Ah, Deus não fala comigo, mas eu não falo com Deus. Ah, mas Deus não responde as minhas orações, eu não oro. Fica difícil. Ah, mas eu não entendo nada da Bíblia. Toda vez que eu leio a Bíblia, eu leio, mas não entendo nada. Quantas vezes eu leio a Bíblia? Uma vez por ano. É mais fácil a gente transferir a culpa para Deus. É mais fácil a gente falar: ah, não dá certo porque... Mas você ora, você busca, você gasta tempo com Jesus? Se você não gasta, dificilmente você vai conhecer. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Esse é o ponto, querido. O Senhor será achado por mim e por você, mas nós precisamos buscá-lo também. Ele está à disposição de cada um de nós, mas vai do nosso interesse. Deus é um cavalheiro. Ele é um cavalheiro, ele não vai te obrigar, ele não vai esmurrar a tua porta e derrubar a porta da tua casa. Ele quer entrar, ele quer cear contigo. Você percebe que esses homens convidam a Jesus? E o que Jesus faz? Jesus faz doce? Ah, não, vou entrar não. Vou não, deixa para outro dia. A gente faz essas coisas. Não, outro dia eu passei e tomei um cafezinho e tal. Não. Imediatamente Jesus entra com eles e passa esse tempo com eles. Então, querido amigo e irmão, convide a Jesus para passar tempo com você. Ele quer passar tempo com você. Mas convide. Combinado? Terceiro motivo pelo qual eu e você conseguimos perceber que nós acreditamos de fato nesse Jesus é que o seu coração, ele queima por Jesus. Olha o que diz o verso 32. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele falava no caminho e nos expunha as Escrituras? O que é esse queimar o coração? O que será que é esse queimar o coração? Quem aqui já sentiu o seu coração queimar aqui? Já sentiu o seu coração queimar? Queimar aqui é no sentido de incendiar. Fogo de novo, né? É no sentido de aquecer. Fogo mais uma vez, calor mais uma vez.
A gente só queima alguma coisa quando a gente coloca ela no fogo. Se ela fica longe do fogo, ela não tem como queimar. Mais uma vez, a gente percebe que só é possível estar próximo desse Jesus e dizer que realmente a gente acredita nesse Jesus quando nós estamos juntos desse Jesus. O seu coração e o meu coração vai queimar quando eu e você buscarmos a Jesus verdadeiramente. Quando nós percebemos que não dá para viver a nossa vida sem Jesus. Não dá. Você lembra dessa musiquinha? É uma musiquinha infantil. Ih, eu até esqueci. Não dá, sem Jesus não dá. Quem é do Ministério Infantil lembra dessa música aqui? Não lembra? Você não é do Ministério Infantil, né? Quem lembra dessa música que eu estou falando? Ninguém lembra, gente? Vocês são crente não, hein? Não dá. Eu esqueci a música. Mas tá tudo... Vocês sabem a música que eu estou falando, Amanda? Eu perdi, é que eu entrei no tom errado, né? Mas vocês perceberam que a música existe? Isso, essa aqui. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá. É isso, certo? Não dá para viver sem Jesus, meu irmão. Não dá. Obrigado, gente. Obrigado. Às vezes a gente se empolga um pouco. Não dá para viver sem Jesus. O seu coração e o meu coração só vai queimar por Jesus quando eu e você entendermos que não dá para viver sem Jesus. Jesus é tudo que você necessita. Tudo. Não é um pouquinho, não é um pedaço, não é uma parte, mas é tudo. Tudo. Sem Jesus não dá. Quando você se entrega 100% a esse Jesus, como o texto disse aqui, que esses homens, eles ficaram espantados, os seus corações começaram a queimar quando eles ouviam Jesus falar sobre as Escrituras. É porque eles criam naquilo que Jesus estava falando. Eles estavam interessados em ouvir aquilo que Jesus estava falando. Então, seus corações começaram a transbordar porque eles estavam desejosos. Eles desejavam a Jesus. O meu coração e o seu só vai queimar, só vai incendiar quando você desejar a Jesus, mais do que a qualquer outra coisa. Tem uma outra música que a gente já cantou aqui na igreja algumas vezes. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar. O meu coração. O que é um altar, meu irmão? O altar é o lugar onde você se prostra. O altar é o lugar onde você se dobra. Então ele vai te incendiar quando você prostrar o teu coração diante do altar. Só que se você não prostra, não incendeia, não queima. Então, mais uma vez, se você e eu vivemos uma vida onde a gente coloca Deus como uma não prioridade, como algo que a gente faz se der tempo, certo? Quando eu venho na igreja porque alguém me obriga, quando eu faço algo aqui na casa de Deus, porque, vou fazer por consideração o irmão Joel, ele cuidou de mim desde criancinha, vou fazer, porque ele vai ficar chateado comigo. Quando você não bota teu coração naquilo, quando você não de fato entrega aquilo verdadeiramente, quando você não está desejoso, teu coração não vai queimar. Você vai fazer de forma robótica. E aqui, recado aos líderes, cuidado. Cuidado, para entrar no piloto automático, é assim. Para entrar na rotina da escala, assim. Eu vou lá naquela reunião chata, porque o pastor me chamou, tem que ir, né? É ao pastor que você serve, ou é ao Senhor que você serve? O pastor é só um servo, eu sou um servo, minha irmã aqui é uma serva, todos somos servos. Você não está vindo porque o pastor te chamou. Você não está fazendo algo porque, mas o Mateus me colocou lá, vou cantar no coral, que legal. Não, querido, você está fazendo aquilo, é porque você ama Jesus. Se você não ama Jesus, você não faz. Não faça. O nosso Deus, Ele não quer qualquer tipo de sacrifício. Ele não quer ficar com o restinho que sobra aí, não. E não adianta tu querer ser incendiado entregando a oferta que sobrou. Entregando a negocinho assim, qualquer coisinha aqui. Vou dar isso aqui mesmo, porque, coitado da igreja, está precisando. Se o teu coração não está verdadeiramente naquilo, não tem como incendiar, não tem como queimar.
Então, gostaria de te incentivar nessa noite a deixar o teu coração desejoso. Sabe quando você faz aquela oração que não passa do teto? A gente usa essa expressão, né? Nossa, eu fiz uma oração, mas parece que não passou do teto. Ela passou do teto. Quem não passou do teto foi você. Você não passou do teto. Às vezes você não passou nem de você mesmo. É derramar o coração. É abrir, é escancarar a verdade. Queridos irmãos, o nosso Deus é onisciente. Ele sabe tudo. É a gente que tenta esconder as coisas dele. Mas Ele sabe. Ele sabe o teu pecado. Ele sabe a tua luta. Ele sabe a tua dor. Ele conhece o teu caminhar. Ele sabe aonde está difícil, aonde está doendo. E muitas vezes eu e você, mesmo sabendo que esse Deus sabe tudo, a gente entra num joguinho para não abrir o coração e falar para Deus. Sendo que nossa atitude correta seria entrar no nosso quarto, trancar nossa porta e falar com o nosso Deus em secreto. E jogar e abrir o nosso coração. E às vezes você não vai saber como falar, você só vai saber vomitar. Então vomita. E às vezes você não vai saber o que falar, então você vai ficar em silêncio, mas Ele também está no silêncio. Então, amado e querido irmão, esteja desejoso pelo Senhor. Busque ao Senhor e com certeza Ele será encontrado, porque Ele está à nossa disposição. Para finalizar, o quarto motivo pelo qual eu e você dizemos nesta noite que nós acreditamos nesse Jesus, nós acreditamos nessa morte, nessa ressurreição, é que você dá testemunho aos outros. Olha o que diz o verso 33 e o verso 33 a 35. Do verso 33 ao 35 diz: levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Quando a gente acredita em Jesus Cristo, uma das primeiras coisas que a gente entende é que a gente não acredita sozinho em Jesus Cristo. A gente acredita com uma comunhão de pessoas que também acreditam. A gente faz parte de uma igreja, de uma comunidade, né? Por isso que não dá para ser crente fora da igreja. Ah, eu não vou para a igreja porque na igreja tem um monte de problema e tal. Tem, no mundo está bem pior. Então vem para a igreja que aqui a gente pelo menos tenta consertar, né? Lá não está tendo conserto, está cada vez pior. Vem, aqui é feito de gente. Eu vou falhar com você, né? Nossa irmã querida aqui, amada, canta uma beleza, mas vai falhar também, não tem escapatória. Mas aí eu e você, muitas vezes, a gente se pega nessas muletas, né? E a gente esquece de testemunhar, a gente esquece de falar no nosso trabalho, a gente esquece de falar no nosso dia a dia. E vou melhorar aqui, talvez não seja nem o falar, talvez seja o agir mesmo, né? O testemunhar aqui, a gente pode ser tanto falar, quanto o proceder. Como é que está o nosso proceder? Como é que está o nosso caminhar? Ao lado daqueles que talvez não tenham essa mesma esperança, que não acreditam como você acredita. E esse talvez seja o desafio mais difícil, né? Porque aí agora está saindo um pouquinho do eu e está indo para o outro. Está indo para um lugar onde sai um pouco do seu controle, sai um pouco do meu controle. A gente precisa testemunhar, a gente precisa ser espelho para as pessoas, a gente precisa ser luz, como a gente sempre diz aqui na igreja, a gente tem que ser luz, a palavra de Deus. E aí é mais complicado, mas aqueles homens, assim que eles identificaram que aquele era Jesus, que era o Jesus que eles acreditavam, o que eles fizeram? Eles abandonaram a estrada para Emaús e voltaram para Jerusalém, para levar a mensagem de esperança e de confirmação de que Jesus havia ressuscitado para os outros. Aqueles que amam a Jesus, aqueles que acreditam em Jesus, eles estão dispostos a levar a mensagem de Jesus aos outros. Se você é alguém que entende que a mensagem de Jesus é exclusivamente para você, tem alguma coisa errada, reveja.
reveja isso. A mensagem de Jesus Cristo é para mim, é para a Aline, é para o irmão Wagner, é para o Massami, é para o morador de rua, é para o povo da comunidade, é para quem está passando na marginal agora, é para quem está no hospital, é para quem está chorando um luto no cemitério, é para quem a gente entrega um post-it dentro do ônibus, é para qualquer pessoa. Esse é o Evangelho de Jesus. Jesus, ele deseja salvar, e nós falamos isso na semana passada. Então, o meu papel e o seu papel, como pessoas que acreditam nesse Jesus, é levar esse Jesus para os outros, é fazer esse Jesus transbordar na vida dos outros. Bom, meus irmãos, encerrando essa mensagem, gostaria de apenas relembrar os 4 motivos com você, pelos quais você disse, eu fiz uma pergunta, você respondeu, você disse que acreditava que Jesus havia ressuscitado, mas a gente está vendo que não é só falar, envolve atitude, envolve mudança, envolve transformação. Alguma coisa precisa acontecer dentro de mim e de você. Esse mecanismo, para essa roda girar. Certo? Para a gente não ser igual aqueles guardas, que com um simples dinheirinho, com um simples suborno, estão enganando os judeus até os dias de hoje. Você conhece algum judeu? Conhece um pouco do judaísmo? Eu tenho me interessado muito por esse assunto, tenho pensado até em me especializar no tema, eu gosto bastante do assunto. Os judeus continuam esperando ser o Salvador, até os nossos dias, faz 2000 anos, porque esses guardas mentiram, eles não contaram que Jesus ressuscitou, eles viram aquilo acontecendo, mas eles mentiram, e eu e você precisamos contar para essas pessoas, através das nossas vidas, e isso faz parte de acreditar, eu acredito tanto, que a minha boca vai falar, eu acredito tanto, que a minha atitude vai falar, atitudes falam, a minha atitude vai falar. Então, querido e amado irmão, se você é alguém que crê, que Jesus Cristo ressuscitou, você é alguém que conhece as Escrituras Sagradas, que gasta tempo falando sobre Jesus, você é alguém que o seu coração queima por Jesus, e você é alguém que testemunha de Jesus para os outros. E se tem algo disso que a gente falou, e que não está acontecendo na tua vida, eu não quero te deixar desesperado nessa noite, não quero te deixar, meu Deus, eu não estou dando tanto testemunho, e agora? Então quer dizer que eu não acredito em Jesus? Não é isso, isso são evidências de alguém que crê em Jesus. Mas eu estou te convidando nessa noite a orar e a pedir a Deus para que a sua vida seja transformada, para que essas arestas que ainda não foram acertadas, elas possam ser acertadas, para que eu e você possamos a cada dia mais, com a nossa vida, com os nossos lábios, com o nosso coração, dizer que Jesus Cristo ressuscitou, dizer que Jesus vive. Então, eu quero te dizer, num texto muito rápido de 1 João, capítulo 1, do verso 6 ao 9, 1 João 1, 6 ao 9, encerrando esta mensagem. Primeira João 1, de 6 a 9. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Eu gostaria de te convidar nesta noite a fechar os seus olhos para orar e ter um momento particular seu com Deus. Você que já conhece Jesus Cristo, que já vem andando nessa caminhada, você que respondeu em algum momento dessa mensagem, sim, eu acredito em Jesus, sim, eu acredito na ressurreição de Jesus. Você que deu essa resposta positiva, eu gostaria de
te encorajar a olhar para dentro de si neste momento e falar: Senhor, onde eu tenho falhado? Quais são os lugares da minha vida, as áreas, os momentos da minha vida pelos quais eu não tenho, de fato, testemunhado que o Senhor vive, de que o Senhor ressuscitou? O que, Pai? O que dentro de mim precisa ser mudado? O que precisa acontecer ainda no meu coração? Será que eu preciso gastar mais tempo lendo a Tua Palavra? Será que eu preciso gastar mais tempo orando? Será que eu preciso gastar mais tempo de alguma forma com o Senhor, tempo de qualidade com o Senhor? Será que eu preciso de alguma forma falar mais do Teu amor para as pessoas? Eu não sei, meu querido, o que acontece aí no teu coraçãozinho. Eu sei o que acontece no meu e eu sei que eu também preciso melhorar em muitos aspectos. Então, você vai ter nesse momento 1 minutinho para você falar naquela oração sincera, onde o coração queima por Jesus, para que você possa falar com o seu Pai e pedir a ajuda dele para você mudar isso na sua vida. Talvez você seja uma pessoa que ainda não tinha essa convicção no seu coração. Você ainda não tinha a certeza de que Jesus era o seu Senhor. Você ainda não tinha declarado. Quando eu fiz a pergunta, você acredita? Talvez no seu coração haja dúvida. Talvez no seu coração nunca tenha tido uma resposta afirmativa, dizendo: eu acredito. E nesse momento você também vai ter 1 minutinho aí no seu lugar para você orar. Para você orar e pedir para o Senhor te dar essa certeza. Para você pedir ao Senhor que Ele te dê a tranquilidade, que você consiga compreender que você é amado de Deus, que Ele escolheu salvar você, que Ele escolheu morrer na cruz do Calvário por mim e por você. E através deste sacrifício de Jesus, você foi salvo, você foi liberto. Você está sendo curado e transformado para a glória de Deus. Então, se você é essa pessoa que ainda não tinha essa convicção nesta noite, você também tem um momentinho para falar com Deus, pela primeira vez. Talvez você não saiba orar, talvez você não saiba dizer as palavras, mas que em nome de Jesus e o Espírito Santo de Deus, Ele te conduza neste momento, para que você possa reconhecer e aceitar e acreditar a Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador. Você tem agora também o seu minutinho de intimidade com Deus. Nós encerramos aqui esse momento de oração. Eu espero que você tenha tido um momento gostoso com teu Pai e que durante a semana você possa se recordar desse momento, possa ter mais momentos assim com Ele, gastando tempo com Ele, ouvindo a voz dEle, que no caminho para Emaús, no caminho para sua casa, no caminho para o seu trabalho, para os seus estudos, que nos caminhos da vida, que você possa reconhecer que Jesus é o seu Senhor.
que você possa acreditar, que você possa reconhecer a Jesus e que Ele possa reconhecer a você e que todos que estão ao redor possam reconhecer a Ele e a você como um servo do Deus tremendo, como alguém que aonde passa é luz, e essa luz que caminha neste momento em direção a salvar vidas. Nós temos falado muito disso em nossa igreja. Nós como igreja temos um objetivo. Ao longo das estradas de Emaús, nós precisamos levar outras pessoas conosco. Que essa mensagem ela arda em teu coração, ela queime em teu coração. Você é salvo em Jesus Cristo. Está na hora de trazer mais gente. Está na hora da gente engordar o céu. Em nome de Jesus Cristo.